pessoas! Na nossa primeira aula, nós vimos que é fundamental manter uma comunicação assertiva com todos os stakeholders para criar o famoso goodwill. Recapitulando, goodwill é aquela característica, aquele ativo que o seu nome tem de credibilidade e reputação que faz, com que as pessoas tenham boa vontade com o seu nome, no caso de uma crise, tenham boa vontade de ouvir a sua versão. 2, o goodwill é que traz a fidelização dos seus pacientes, clientes, o que for dependendo da sua área. E por fim, 3, e não menos importante, é o que faz as pessoas te indicarem. É o goodwill que traz para a pessoa aquela certeza de que está indicando um bom profissional para alguém que é importante para ele. Bom, agora nós vamos ver então como proceder para fazer essa comunicação assertiva. O primeiro é que a responsabilidade pelo entendimento é de quem emite a mensagem. O emissor detém toda a responsabilidade pela correta absorção da informação pelo receptor. Traduzindo, se você não entende o que eu digo, a culpa é exclusivamente minha. Sabe naquela discussão de casal? Se você não entende o que eu digo, bom, se você não entende o que eu digo é porque você não está dizendo direito. Adolescentes também fazem isso. Meu pai, minha mãe não entende o que eu digo. Não entende porque você não soube se expressar direito. O outro não tem absolutamente como saber o que você quer dizer. O outro não tem como saber as suas intenções pelo aquilo que você está dizendo. O outro não tem obrigação de entender se aquelas palavras que você está colocando são ou não as corretas para passar aquela informação. Então, mais uma vez, a responsabilidade pelo entendimento da mensagem é de quem emite a mensagem, ou seja, é sua. Tem um ditado popular que fala o seguinte: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Tem gente que fala isso que a gente acha até um pouco rude quando a pessoa fala. E ele está completamente enganado. Além de ser grosso, rude, tá errado. Eu sou sim responsável pelo que eu falo. Eu sou totalmente, 100% responsável pelo que eu falo. E eu sou totalmente responsável pelo que você entende. Porque se eu falei, a partir do momento que eu emiti a mensagem, eu sou responsável por como ela vai chegar em você, pelo que você vai entender. E se você não entender nada, a culpa é minha. O segundo pilar é: tudo pode ser dito, depende da forma. Isso estando conscientes de que essa forma tem várias nuances diferentes, tanto para quem emite o conteúdo quanto para quem o recebe. E a ideia que está por trás desses pilares é a seguinte: entender as diferenças de percepção, identificando os gatilhos que movem o outro, é o caminho para a assertividade da comunicação. Para que isso ocorra, temos duas regras inabaláveis. Primeiro, você precisa ter consciência da sua mensagem. Isso significa, além do domínio do conteúdo, entender a sua motivação. Não só o que eu digo, mas por quê e para quê. Qual o meu objetivo com isso? O que, ele é muito claro, muitas vezes ele é muito claro. Né? Você é médico, você está falando aquilo para alguém porque é o que está acontecendo com ela. Mas o porquê? Por que você está falando aquilo? Dentro do raciocínio clínico que você está fazendo, por que você está falando aquilo para o paciente? E por fim, para quê? Qual o objetivo? O que você espera que o paciente faça com aquela informação? Segundo, conhecer o seu interlocutor, ter empatia, a capacidade de se conectar ao outro ao ponto de visualizar qual será o ponto de vista dele sobre aquela mensagem. Gente, o conceito de empatia é uma daquelas palavras, como eu disse na outra aula, que ficou totalmente, a palavra perdeu o seu sentido inicial no popular. Empatia não é solidariedade. Empatia não é você se solidarizar com o problema do outro, ter dó do outro, querer ajudar o outro. Não, empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro. Vou dar um exemplo. Quando você está dirigindo e tem um cidadão parado na esquina, é a empatia que te faz pensar que aquele cidadão pode querer atravessar. Se você não tiver empatia, você passa direto e atropela o sujeito. Porque você não se colocou naquele segundo que te fez pensar: nossa, você se botou no lugar dele, vou atravessar. E é aí que você dá aquela freadinha no carro. Então, empatia é você se colocar no lugar do outro, se projetar para entender o ponto de vista de entendimento
do outro. E aí, basicamente, o emissor tem duas frentes de atuação. Comunicação visual e sensorial, que envolve tudo o que o receptor captará apenas com os sentidos. Aqui devemos considerar não só a imagem pessoal, o gestual, mas também o entorno, o time, tudo aquilo que vai fazer o cenário daquele momento que o conteúdo está apresentado. Sabe aquela coisa assim, o momento certo de dizer alguma coisa? O seu receptor, ele vai estar só com os sentidos, com o olhar, com as sensações, entendendo aquilo tudo. Às vezes uma música errada, não é verdade? Pode detonar toda uma mensagem. O segundo é a comunicação verbal. Aqui nós temos três peças principais: o tom de voz, a linguagem e, claro, a mensagem em si, a consistência do conteúdo. E é importante você adaptar a sua fala de acordo com o seu público. Exemplo, se você está falando num congresso, você vai usar uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais científica. Se você está falando com o seu paciente, você vai usar outra linguagem. Se você está dando uma entrevista, por exemplo, você vai usar uma linguagem ainda mais ampla, porque o seu paciente, ele já tem até um conhecimento ali do que está acontecendo com ele. Quando você vai dar uma entrevista, por exemplo, sendo fonte para alguma matéria sobre a sua especialidade, você tem que pensar que você está falando desde para a Dona Maria lá que está cozinhando, né, em casa ouvindo aquele rádio, por exemplo, até um especialista que também, seu colega que está te ouvindo. Então você vai adaptar a sua linguagem a esse público de acordo com o seu público. Já o receptor trabalha em três frentes principais. A primeira é a comunicação intuitiva, onde ele reagirá a todos os pontos colocados anteriormente, partindo de premissas pessoais, advindas de toda a bagagem de vida dele. Memórias de pessoas, lugares, cheiros, situações, vivências. Em segundo lugar, vem a comunicação racional, onde ele vai analisar o conteúdo levando em consideração as suas ideias e conceitos sobre a matéria e principalmente o que interessa a ele próprio naquela informação. Gente, aí aqui entra quem? Entra o problema do Dr. Google. Porque a verdade é que o paciente já chega sabendo tudo que ele, achando que já sabe tudo sobre aquilo e até que tratamento que ele quer ter. O que acontece muitas vezes? Se o cara é mais para hipocondríaco, vamos botar assim, ele vai achar que o tratamento que você está dando é pouco, que você não está dando atenção ao problema dele. Se ele é mais relax, ele vai achar que você está exagerando, que ele não precisa fazer isso tudo. Então, aqui o que você precisa mostrar é que o seu conhecimento é de fato muito maior do que dele, que a sua solução é mais interessante para ele do que essa que ele já trouxe. E a terceira frente, né? Mas vejam que essa ordem aqui não importa. É a comunicação emocional. Talvez a mais complexa, porque aqui o receptor irá julgar o conteúdo de acordo com o seu estado emocional no momento, o que vai potencializar todos aqueles sentidos que a gente já falou da memória, né? Capaz de trazer ali um bem-estar muito grande ou não sobre o que você está dizendo. E o que fazer? Entenda o momento dele antes de passar a sua mensagem. Como? Converse. O segredo para a comunicação assertiva é ser observador e bom ouvinte. Estude as pessoas, ouça-as, analise-as, aprenda sobre elas, seja o receptor antes de ser o emissor. Isso vale, gente, tanto profissionalmente como para a vida. Quanto mais você conhece o outro, mais você conseguirá influenciá-lo. E comunicação é isso. Comunicação é influência. É você fazer com que o outro pense como você quer. E o interessante é que os padrões se repetem. As pessoas são previsíveis, óbvio que não 100%, mas o suficiente para que o exercício da escuta e da observação gerem resultados. A relação médico-paciente é uma das mais complexas na nossa sociedade. O médico assume vários papéis, às vezes antagônicos, mas a confiança é o sentimento de maior importância e não pode ser quebrado de forma alguma. Na próxima aula, veremos algumas técnicas para ajudá-lo nesse conceito de comunicação assertiva, principalmente para que você possa fazer um atendimento mais humanizado, que garanta a proximidade ideal com o paciente. Nem demais para ele se sentir assediado, como no exemplo que dei na primeira aula, ou amigo íntimo para ficar te ligando sem parar. Nem de menos para que ele não se sinta desimportante, negligenciado ou abandonado, ou pior, discriminado. E o mais importante, para criar a confiança necessária para fazer o seu paciente seguir as recomendações que você dará.
Até lá!